Olá, eu me chamo Angélica Ravache, estou aqui no site Fino para contar mais uma vez as experiências da minha vida para vocês. São 40 anos de carreira, vocês imaginam quanta coisa a gente tem para contar. Espera aí que eu já volto. Olha, na verdade eu nunca me entendi como travesti, não. O travesti é aquele que não tem nenhum tipo de pretensão em ser mulher. Ela se traveste de mulher ou para shows ou espetáculos ou até para o dia a dia mesmo. Mas ela não tem aquela cabeça de achar que tem que ser feminina o tempo inteiro. Já a trans não. A trans tem um outro tipo de mentalidade. Ela não se aceita com as coisas masculinas. Ela se sente por dentro, ela é uma mulher que tem uma casca masculina. Então a trans, ela quer mudar tudo. Ela não aceita ser chamada pelo nome de homem. A travesti não, a travesti tem um outro tipo de mentalidade, né? Antigamente existiam os transformistas e as travestis. O glamour era com os travestis. As transformistas geralmente eram apresentadoras. Depois de um certo tempo apareceram as drags. Começou isso nos Estados Unidos, virou uma febre, virou uma moda. As drags, elas são mulheres sim, mas mulheres exageradas. Tudo delas é muito grande. Isso era a drag. Hoje em dia já até mudou um pouco. A drag está mais parecida com o travesti. Olha, o preconceito não é da década de 80, porque eu comecei na década de 80. O preconceito, ele existe até hoje. Os gays abonizam o travesti sempre. E as travestis também têm o mesmo problema com os gays. Isso é uma coisa que é notória. Nós, homossexuais, nós LGBTQIA+, somos preconceituosos. Sempre me dei melhor com os gays, até hoje em dia. E na época, meus amigos começaram a se afastar de mim. E um deles, um dia eu falei assim, poxa, Walter, não sei o que acontece, vocês não me chamam mais para lugar nenhum, vocês planejam coisas e não me levam. Desculpa, mas depois que você virou travesti, aí eu acordei que eu realmente estava diferente. Eu disse, mas eu não sou travesti. Não, Angélica, com esse cabelo grande, perna depilada, isso e aquilo, a gente não dá mais para andar com você. Aí eu passei a entender que tinha nascido um novo personagem. Eu estava trilhando um outro caminho. Eu comecei muito jovem. Eu tinha 14 anos quando comecei e não dava ter o glamour que era na época de me vestir de mulher. Além de menor de idade, apesar de ser um garoto bem grandão, eu tive de começar mesmo, foi de garoto. Comecei de garoto no Teatro Alasca, do Teatro Alasca passei para o Teatro Brigitte Blair, na época dos anos 80, num espetáculo que se chamava Belos da Tarde. Chegou até um certo dia que a dona do espetáculo, que era uma trans super conhecida na época, teve de fazer uma viagem para a Alemanha, ia para lá para trabalhar, não tinha com quem deixar o teatro. Nós tínhamos uma intimidade bem longa, para dizer a verdade, éramos namorados, e ela acabou deixando esse elefante branco na minha mão para me dirigir. E foi muito legal, porque ali eu pude fazer aquilo que eu tanto almejava, que era botar em cena a Angélica Ravache. A Angélica Ravache surgiu exatamente ali, no palco do Teatro Brigitte Blair, nos Belos da Tarde, encenando os números que a Elane, que na época era dona do espetáculo, passou a não fazer mais. O nome foi escolhido na minha casa por um quadro que tinha de um travesti que foi assassinado em Londres em 1500 e alguma coisa, se chamava Angélica. E o Ravache foi exatamente assistindo a novela que foi botando um sobrenome, outro sobrenome, nada combinava, porque precisava de um sobrenome forte, porque a Angélica era muito angelical. Aí, sem querer, entrou Irene Ravache, Angélica Ravache, e tá aí o sobrenome. A Angélica Ravache sempre teve um ídolo, como todas, que se chamava Perla. E a Perla, na época, era um dos melhores strips
do Rio de Janeiro, do Brasil, trabalhava em Paris, no Moulin Rouge, invadiu a Europa inteira, então era o nosso ídolo, todos nós nos espelhávamos nela. Eu cheguei até, quando eu era menino, me aproximar mais um pouquinho, teve um certo relacionamento, mas era exatamente para que ela me ensinasse a ser como ela. Tem pessoas que nos confundem, tem pessoas que falam que a gente é parecida, porque era deslumbrante. A maquiagem hoje em dia é a mesma maquiagem que ela usava na época, o estilo de cabelo, o estilo de roupas. Trabalhei muitos anos dentro do teatro, que eu sempre fui uma artista de teatro, teatral. Sendo que nós tínhamos guetos que faziam shows e espetáculos e a gente precisava daquilo ali, né? Expandir, porque o artista ele não pode trabalhar só num ato só. Então expandimos exatamente para o Catacombe, que existia na Galeria Elástica, que depois virou Le Jardin, e tinha o sótão, na época tinha o Papagê, sendo que era muito difícil um rapaz entrar para esse tipo de espetáculo. Quando eu entrei, eu ainda era o Jean, que era o rapaz que fazia as performances masculinas. E comecei fazendo um show dentro das boates gay, dentro dos guetos, com uma das meninas, né, que é a Joyce, que hoje em dia não existe mais. E a Joyce me levou para fazer um número e dali eu despontei fazendo menino. A Angélica já foi um pouco diferente. As pessoas tinham uma implicância, porque eu fiz rapaz e depois passei a fazer mulher. Então elas tinham um certo preconceito. Briga de bastidores, briga de camarim era a coisa mais comum do mundo. Mas não é como as brigas de hoje em dia, que acabam até em morte. Não, era tudo um pouco sociável. Nós brigávamos até por números. Cada um tinha o seu número, cada um se identificava como uma cantora, mesmo que não parecesse com ela. A amiga respeitava, não fazia o mesmo número, e se ela fizesse, existia aquelas picuinhas, aquelas brigas. Quem tá melhor, quem não tá. Isso é normal, né? É meio social. Então o meio social te exige que você também brigue de vez em quando, né? Era o auge dos concursos de beleza gay. Miss Rio de Janeiro, Miss Brasil, Miss Universo, Miss Mundo. Ganhava os concursos e comecei a ser conhecida. Porque só se fazia show quem tinha uma certa história. Quem simplesmente botava uma peruca na cabeça e entrava em cena como existe hoje em dia, na nossa época era um pouquinho difícil, né? Porque as meninas fazem show. Ser artista é uma outra história. Ser artista você precisa ter tablado, ser artista você precisa fazer teatro, construir uma carreira, saber exatamente o que está fazendo. E hoje em dia ficou muito aberto, né? Qualquer pessoa que põe uma peruca na cabeça e um cintinho colorido já acha que é artista. E não é bem assim. Mas antigamente nós tínhamos direção. Eu tinha o privilégio, porque eu era casada com o Luciano Ravache, que hoje em dia é um mister da Turma OK. E na época ele era o meu diretor. Você sabe que o artista, quando ele é dirigido, ele trabalha melhor. Quando ele aceita uma direção, ele trabalha melhor. E as meninas não estão tendo isso. Elas são boas, têm força de vontade, como diz a minha amiga, elas estão se esforçando, mas falta, eu acho que, direção. Eu fui participar uma vez de um concurso chamado Miss Pantera, onde eu fiquei empatada com a Pamela e acabei ganhando com a Pamela Jones na época. Ali só podia desfilar os travestis que tinham silicone no corpo, e eu não tinha. O concurso era no sábado, eu fiz a aplicação de silicone industrial na quinta-feira, para estar no sábado lá desfilando ainda com todos os buraquinhos para poder ganhar esse concurso, porque eu tinha paixão por concursos de beleza, sempre tive. Bom, eu cheguei lá no SBT, na verdade eu fui para perder, porque o Rio de Janeiro estava ganhando, e eu não fiz o teste aqui no Rio de Janeiro, eu fui maquiar uma menina. Maquiando essa menina, o pessoal da produção olhou e falou assim, queremos essa aí, porque essa aí não deve fazer show, dá para São Paulo começar a ganhar isso aqui. E eu acabei indo. A proposta era muito boa, o cachê era muito bom. Quando eu entrei, o povo começou a gritar, já ganhou. Na época, todos os maiores nomes do Rio de Janeiro e São Paulo passaram por esse programa. 5 horas da tarde, você invadia a sala das famílias, completamente nua, transformada há 40 anos atrás. Tem no vídeo ele brincando comigo, porque era 1 minuto e meio,
1 minuto e 30 segundos que a gente fazia a apresentação, e nesse dia eu fiz quase 4 minutos de apresentação. Ele vindo, brincando, mostrando a plaquinha de que já tinha acabado o meu tempo e tal. Isso foi muito interessante. E ficou na história, né? Perguntou assim, olha, nós podemos continuar, sendo que eu estou recebendo cartas, telefonemas, que o pessoal acha que você não é um homem, você é uma mulher. Tem como você me mostrar se você é mulher ou homem? Eu na mesma hora, né, tirei o emplasto, sabe? Ele, não é esse detalhe aí, não. Serve a identidade. Lógico que eu não ia mostrar para ele esse pedacinho, né? Mas eu falei, fiz na brincadeira e ele pegou a brincadeira em 2 segundos. E eu fui a única a voltar 2 vezes, eu e o Eric Barreto, a voltar 2 vezes e ganhar 2 troféus do SBT. Abriu portas não só para quem estava dentro, mas para todo mundo que trabalhava com show e até quem não trabalhava com show. Realmente, o Silvio Santos devia de ser homenageado eternamente pelo que ele fez pela gente, sem intenção de nos ajudar. Foi assim, eu fui abandonado pela mãe quando bebê. Fui criado por uma senhora que tinha problemas de saúde, já era uma senhora. Chegou uma certa época que eu já tinha que trabalhar limpando quintais para ajudar dentro de casa. Sendo que foi se agravando até o ponto que ela ficou de cama, não levantava mais. E aí eu convoquei a família pegou essa senhora, que era minha avó, e levou para cuidar. Sendo que aconteceu um pequeno problema, ninguém queria aquela figura que era um menino, que achava que era uma menina, ninguém queria aquilo dentro de casa. E foram me botando para escanteio até que eu decidi parar de ser humilhado por uma família que eu achava estranha e resolver a minha vida própria. E aí foi duro, passei por muita coisa, mas isso não me deixou mal. Pelo contrário, hoje em dia eu até penso que isso foi muito bom. Me ensinou a viver sozinha, a resolver os meus problemas sozinha. E isso foi uma escola que eu não teria se eu não tivesse passado por isso. A minha mãe verdadeira eu conheci quando eu já tinha 18 anos, para 19 eu estava em transformação, e ela chegou perguntando pela minha avó. Eu ainda estava em contato com a família que eu fui criado. Eu estava na casa de uma tia minha, que era vizinha de onde eu fui criado, e ela chegou no portão perguntando, menina, conhece a dona Joana e tal, não sei o quê? Eu falei assim, conheço, é minha avó. Então você deve ser prima do meu filho. Quem é o seu filho? O Niltinho, você deve conhecer e tal. Aquilo foi um baque. Eu sumi, voltei de novo 3 dias depois, já era adulto, e fui conhecendo minha mãe aos pouquinhos, sendo que nós não tínhamos aquele vínculo de filho e mãe, né, que falta, né, quando você não é criado pela mãe. Descobri que era uma mulher maravilhosa, ela foi vedete, meu pai a conheceu na época que ela era vedete do Cassino da Lapa, né? Eu sou um espelho da minha mãe até sem notar que isso estava acontecendo. Hoje em dia eu entendo assim, mas na época que eu a conheci, eu tive um pouco de falta de aceitação. Eu não conseguia entender, às vezes por ser muito jovem, eu não conseguia entender o porquê que ela se foi, e eu fiquei ali. Numa de nossas conversas, ela passou para mim, eu não tenho medo de você acontecer alguma coisa de errado contigo ou de você fazer coisas erradas. Eu tenho muito medo, meu filho, que você se contamine com esse câncer gay, como era chamado HIV há alguns anos atrás, né? Tipo, 30, 40 anos atrás. Aí eu falei com ela, não, imagina, eu levo uma vida, eu sou gay, sou homossexual, mas eu levo uma vida moderadamente, a senhora pode confiar. E comecei a levar ela para os lugares onde eu ia, ela ia numa boa, ela tinha uma cabeça ótima, e ela começou a entender que eu tinha um parceiro só, que nem todo mundo que é travesti ou que é gay tem uma vida promíscua, né? A ironia da vida foi, anos depois, ela ficou doente, eu a reencontrei dentro de um hospital e comecei a me interessar, porque os meus irmãos não se interessavam por ela não teve visita, ela não teve nada durante meses, e eu acabei descobrindo que a minha mãe era HIV positivo. Isso na época que não existia nem tratamento, né? Na época que teve o Cazuza, que as pessoas tomavam remédios, ficavam cinza, ficavam azuis, não aguentavam a medicação, e para mim foi uma luta horrorosa. Convoquei amigos,
amigos estiveram comigo até o final, Kátia Jones, Adelita dos Patins, Lola Batalhão, me deram muita força, me apoiaram e fizeram com que eu tivesse cabeça para lutar contra isso. Mas infelizmente não deu tempo. Eu sinto muito não ter curtido mais um pouquinho que eu fiquei próximo a ela. Olha, as meninas de hoje são realmente privilegiadas, porque a troca de hormônio parece que não, mas muda todo o seu corpo, até mesmo a sua mente. Na minha época, a gente escutava o que uma mais velha falava, corria, comprava a mesma coisa, se aplicava, se automedicava. Era muito perigoso. Várias meninas tiveram problemas de saúde, várias vieram a falecer. Outros tiveram problemas emocionais horrorosos. Graças a gente ter lutado tanto contra a homofobia, contra tudo isso que há de riscoso no nosso meio, graças a isso, hoje em dia nós temos tratamento, temos médicos que aconselham, dizem que você pode ou não injetar ou se aplicar. Eu hoje em dia tenho uma ONG em São Gonçalo e dentro dessa ONG, às vezes faço palestra, vou a lugares. Eu acho que as pessoas da minha época, de uma maneira ou de outra, sempre foram militantes, porque a gente sempre correu atrás de que as coisas melhorassem para a gente, que a gente sofria muito. A gente pegava um ônibus, era escorraçado de um ônibus, a gente ia ao mercado, todo mundo ria. Era difícil a convivência com os héteros, né, com as pessoas normais. Eu tenho pessoas bem próximas. Essa semana mesmo eu tive que fazer um vídeo homenageando uma delas. É uma força de vida incrível. Eu acredito que todo mundo que estiver assistindo vai concordar comigo. Não existe experiência de vida e força de vida maior do que Lorna Washington. Tem momentos que às vezes a gente pensa, nossa, que força, eu gostaria de ser assim. Olha, eu nunca fui limitada por ter sido uma mulher trans, não. Porque eu nunca fiz caso desse tratamento. Se eu chegasse em algum lugar e me chamassem de ele, eu fingia simplesmente que não estava entendendo e deixava. A não ser quando era com um ar de deboche, ou insistiam no ele, esse senhor. Quando insistiam, eu via que tinha um certo tipo de maldade, eu chamava a pessoa a atenção. Eu passei uma vez pelo Detran, quando eu fui fazer minha primeira CNH, cheguei no Detran, eu preferi ser logo uma das primeiras a fazer a prova para não ficar ali e ficar nervosa e tudo. E comecei a tirar o carro, manobrar e tal. Aí veio uma menina correndo e falou: senhora, para um minutinho. Eu parei: olha, nesse carro aqui, quem vai dirigir é o Milton. Sou eu. Ela, em bom tom, falou: nossa, você é homem? Ai, eu deixei o carro morrer. Quando eu deixei o carro morrer, ela virou pra mim e falou assim: e reprovado. Eu acabei com o Detran. E aí veio um outro rapaz e retirou ela e conversou comigo, viu se eu estava ainda apto a fazer a prova. E eu fiz a prova novamente. E graças a uma ajuda da Tânia Índio, eu acabei pegando a minha carteira, porque senão eu acho que dali eu não passaria. Antigamente, realmente a gente era, como um amigo meu fala, nós éramos o último depois de ninguém. Hoje em dia a gente tem um lugar na fila, ok, mas o preconceito ainda está aí, né? O preconceito ainda existe, ele está um pouquinho disfarçado. As pessoas agora são obrigadas a me chamar de senhora, são obrigadas a te tratar da maneira que você quer ser tratado, mas o preconceito sempre vai existir, né? E a luta tem que continuar, porque afinal, depois também desse monte de gênero que existe, eu acho que a luta tem que aumentar. Tudo está sendo criado para o mundo LGBTQI+. As meninas trans já podem trabalhar, as meninas trans já podem ter uma carteira de identidade com nome feminino, sexo feminino, até mesmo sem ter feito nenhum tipo de mudança sexual. Sendo que o pessoal está se esquecendo que as meninas de 20 anos, 22 anos, vão poder trabalhar, vão poder ter um futuro. Sendo que as que já estão aqui, como eu, estão esquecidas lá atrás. Trans hoje em dia está envelhecendo. Eu já vou para os 60 anos, já sou uma senhora, e se eu parar de trabalhar, acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Então as pessoas têm que começar a pensar nisso. Plantar um futuro para as novinhas, ok, mas uma maneira de ajudar aquelas que estão caminhando e
vertentes que abriram as portas para os novinhos, né? O que eu deixo aqui para as meninas que estão agora no começo de carreira, no começo de show. Gente, vocês estão maravilhosas, vocês estão pegando uma época boa. Então, por favor, se valorizem. Isso é um trabalho como qualquer um outro. Peguem cachê, cobrem. A gente precisa sobreviver. Tchau, Sete Fino. Ó, já estou pela segunda vez contando a minha história e tem a história para contar, ok? Beijo. Deixo aqui mais um pedacinho das minhas histórias para vocês. Espero que tenham gostado.